Olá, bom dia a todas, todos e todes que estamos aqui hoje no IEA USP e também a quem está nos assistindo online. Eu peço a licença para falar agora com vocês. Eu vou ser a mediadora aqui do nosso encontro, desse evento, cujo nome é A Juventude como Agência no Contexto das Mudanças Globais. Meu nome é Letícia. Eu sou doutoranda no programa de Ciência Ambiental, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, aqui do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eu sou uma mulher branca, que vem da periferia do município de São Paulo, eu sou moradora da Zona Leste, estudei toda a minha vida em escola pública na Zona Leste, fiz a minha graduação também na USP Leste, né, principalmente por meio de cotas de acesso ao ensino público gratuito. Então, aqui apresentando, né, esse meu lugar de fala para vocês. Hoje eu vou mediar esse encontro com duas grandes potentes professoras, né, que me ensinaram muito ao longo dessa trajetória. A professora Gabriela de Júlio e a professora Suzane Borner. Eu vou apresentar um pouco o currículo das duas professoras. A professora Suzane Borner, ela é geógrafa, ela é professora associada da Escola de Geografia, Terra e Ciências Ambientais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado sanduíche também, no início do ano. As suas pesquisas, elas focam na agência cotidiana de jovens, emoções e bem-estar urbano, no contexto de crises urbanas interconectadas. Entre 2019 e 2023, a professora explorou como os jovens no Brasil podem viver e desenvolver resiliência emocional de longo prazo em contextos de escassez de recursos e risco de desastres. A professora Suzane tem interesse em pesquisa aplicada e orientada para identificar caminhos para integrar o conhecimento dos jovens em políticas públicas para um desenvolvimento urbano sustentável e saudável. A professora Gabriela de Júlio, ela é doutora em Ambiente e Sociedade e professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, aqui da Universidade de São Paulo. As suas pesquisas concentram-se nas relações entre crises ambientais e contextos socioculturais, com enfoque nas dimensões humanas das mudanças climáticas, governança e comunicação de riscos e incertezas, saúde global e sustentabilidade. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Saúde Global e Sustentabilidade da USP. Também lidera o projeto Se Adapta 2, que se concentra na governança climática e adaptação em cidades brasileiras. E é pesquisadora principal do projeto Biota Síntese. É coordenadora adjunta do Grupo de Pesquisas Ambiente e Sociedade do IEA USP, integrante da coordenação do programa Biota FAPESP e do Centro de Estudos Amazônia Sustentável. Eu vou falar um pouquinho da descrição do evento e depois eu vou passar a palavra para a professora Suzane. Antes de falar sobre o evento, eu vou fazer um aviso aos nossos internautas. Não vamos abrir chat no YouTube. As perguntas elas podem ser enviadas para o e-mail iearesponde@usp.br. Vou repetir, iearesponde@usp.br. Bom, então o nosso evento, a Juventude como Agência no Contexto das Mudanças Globais, ele tem como objetivo discutir os conceitos de agência juvenil e bem-estar urbano no contexto de crises múltiplas e sobrepostas, como a emergência climática, a Covid-19 e a crise do custo de vida e escassez de recursos. Por meio de diferentes estudos de caso de São Paulo e Birmingham, no Reino Unido, sua apresentação, da professora Suzane, irá trazer a perspectiva da juventude periférica para explorar como podemos viver melhor em um contexto de crises interconectadas. A discussão tem como objetivo esclarecer como podemos nos adaptar melhor às múltiplas crises atuais, o que podemos aprender com as práticas cotidianas, experiências vividas e emoções de jovens e o que isso significa para as futuras intervenções de bem-estar ou bem viver e políticas públicas. Passo a palavra para a professora Suzane. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Suzane, como a Letícia falou, eu vim da Inglaterra, estou passando aqui 2 semanas de professora visitante.
A gente já teve umas aulas muito bacanas essa semana com o pessoal que está aqui presente também, na USP Leste e no Procan também. E agradeço muito esse convite, também no nome da professora Silmara, que não pode estar presente hoje. E então vou falar um pouquinho de várias experiências que eu tive na minha pesquisa e vou falar na maioria do meu projeto que eu fiz aqui em São Paulo. A Letícia já falou, eu fiz meu postdoc na saúde pública aqui em São Paulo. Foi uma colaboração com a Universidade da Inglaterra de Birmingham, um projeto de 3 anos. E vou falar um pouquinho mais desse, porque acho que é mais relevante, que me trouxe também nessa temática, né, das crises sobrepostas também. E vou falar um pouquinho mais também de um projeto que a gente teve em colaboração com universidades do Brasil, da África do Sul, da Inglaterra, com jovens de Higienópolis e Paraisópolis, que eu participava do projeto aí. Eu não fiz o levantamento de dados, mas eu vou apresentar no nome de toda a equipe que não pode estar aqui. E também vou trazer alguns resultados de um projeto da Inglaterra também, para trazer uma experiência mais global também nesse contexto. E também acho que vai ser muito rico conversar com vocês e talvez trazerem suas experiências também, porque acho que só no diálogo que a gente consegue, né, responder essas perguntas e abrir caixinhas de pensamento, né? Porque acho que nunca é representativo aquilo que a gente pesquisa, fala, sempre tem tantos aspectos, né, perspectivas, a gente puxa um fio e estão saindo um milhão, né? Às vezes muito difícil também até chegar, né, falando em resiliência, trazer respostas, nem sei se é possível, né? Mas talvez não seja a propósito, mas acho que o propósito é abrir o pensamento para pensarmos juntos, né? Porque acho que as soluções, hoje em dia, que a gente precisa desenvolver, só conseguimos fazer juntos, né? Não cada um por sua conta. Acho que daí a gente cai muito aí com a cidade também, né? Achando que tem tanta problemática, desafio, a gente quer resolver, não consegue, né? Acho que uma tentativa também de estar aqui hoje, né, no painel, mas também com vocês aqui, e vocês que estão assistindo online, de pensar juntos, e também estamos aguardando muitas suas perguntas aí, e reflexões também, para ter esse diálogo juntos aí também. Então, também queria começar bem basicamente com o tema de jovens, né? Porque não sei quem de vocês já pesquisou com jovens, ou tem interesse nesse tema, e acho que às vezes quando estamos um pouco na bolha, né, desses estudos com jovens, lá na Inglaterra, onde eu estou na faculdade de geografia, tem um foco muito grande nesse tema, né? Daí a gente quase esquece que tem muita gente que nem trabalha com isso. E acho que é bom pensar que, né, se pensarmos no processo também de urbanização, né, no mundo, mas também no Brasil, pensando daqui uns 25 anos, 2/3 da população global vão estar vivendo em cidade. Então, acho que o tema de focar em cidade é bem importante, mas também pensando que uns 60% mínimo vão ser jovens e crianças. Então, até a gente vai ser velha, né? Daqui 25 anos, a gente vai contar mais como jovens, né? A gente está aqui falando sobre e como, acho que por isso é muito importante falar com os jovens de hoje, que também vão ser adultos nessa época, né? E também pensando que essas experiências que a gente está vivenciando com mudanças climáticas, risco de desastres, vão ser experiências mais crônicas. Às vezes pensamos muito em eventos mais agudos, né, de hurricanes, essas coisas, mas é um problema que eu vi também na minha pesquisa em Franco da Rocha, que eu vou falar um pouquinho mais hoje, que o problema já, né, que acontece todos os anos e já é um problema que persiste, né? E daí a gente precisa repensar um pouquinho como responder a isso também no contexto crônico, e que não é só um problema, né, ou seja, ou mudança climática, ou fome, ou, né, tipo, crise da inflação, custo de vida, mas tudo vem juntos, então complica ainda mais, mas acho que também esses desafios têm muito para nos ensinar, já partindo da perspectiva das pessoas que já estão também lidando em contextos periféricos, na adaptação cotidiana que já está acontecendo, né, com essas temáticas de escassez, que muita gente vai vivenciar mais no mundo inteiro também. Acho que por isso também é muito importante ter esse diálogo global, porque é um tema que não se reduz a um lugar, né? Vamos falar na periferia urbana de São Paulo, Franco da Rocha, onde fiz a pesquisa, mas é um tema que também vai afetar todo mundo, claro, de graus diferentes, né? Vulnerabilidades diferenciadas, mas acho que daí colocando também os jovens nas periferias como protagonistas, acho que é muito importante para aprender com eles para um futuro melhor também.
E pensando também nas políticas, para mim também acho bem importante que aprendi também aqui com colegas da USP e projetos que está tendo, de falar mais em pesquisas e políticas participativas, né? E não só reduzindo a participação à pesquisa, mas também aos processos de construção de política, porque muitas vezes ainda fica uma coisa muito de cima para baixo, né? E ainda tem muita falta também de diálogo, que a gente estava conversando essa semana também com pessoas do Queira-Lux, né, na Zona Leste também, que ainda esse diálogo às vezes é bem um desafio e pensar juntos como também, como pesquisador, talvez criar essas pontes, que acho uma responsabilidade que temos também fazendo parte da universidade. Então, eu queria falar um pouquinho mais também de por que também estou focando minha pesquisa muito na saúde mental, porque eu sinto que é um tema que foi muito esquecido no passado, e eu sinto que está tendo mais presença hoje em dia, né, focando nas emoções, saúde mental, saúde holística das pessoas, nesse contexto. E acho que a Covid, talvez, uma das coisas que trouxe em termos de mudança também foi esse foco, né, na saúde mental, que a ONU também alertou que a saúde mental deveria estar no foco das discussões sobre a recuperação. Daí nem sei se recuperação é a palavra, né? A gente debateu também bastante no projeto que a gente tem, porque será que a crise acabou, né? Covid acabou, né? Também é difícil de dizer como um processo que segue também várias formas, né? Tipo, a Covid ainda está presente, e também, se a gente pensa nas crises que se interconectam, que acontecem no mesmo tempo, parece um pouco as ondas do mar, né? Que uma coisa acontece, tipo, uma onda já vai, abaixa, mas a seguinte já vem, né? Daí a gente teve a crise do custo de vida juntos, então, às vezes essas crises, a gente pensa nessas ondas, vem no mesmo tempo, às vezes uma mais baixa, mais alta, mas sempre está alguma coisa acontecendo e juntos, né? E pensando aí, como a gente vai repensar um futuro melhor, e pensando muito também no tema da saúde mental e emocional, porque, como a gente comentou na aula também, o futuro, na verdade, não existe. O que a gente tem é o presente. E o futuro também vai ser resultado de um sonho coletivo da gente, que a gente precisa sonhar juntos, porque a gente, às vezes, fica muito na cidade de um futuro, mas, na verdade, o futuro é uma ilusão, não está nem aí. E a gente está para criar esse futuro. Então, tem essa responsabilidade coletiva da gente também para fazer esse esforço juntos também e pensar desse presente que a gente tem, que a gente quer mudar também. Porque, às vezes, é muito fácil estar lá pensando só no futuro e a gente esquece do presente, porque, às vezes, é desconfortável, né? E também pensando como a gente lida, até emocionalmente, com esses momentos atuais, é um desafio, porque, às vezes, sentar com esse desconforto também a gente às vezes não quer, né? É mais fácil estar lá no passado, lá no futuro, né? Então, também pensar um pouco como estar mais presentes para ter esse foco também em esses sonhos que a gente vai construindo. E também uma coisa que eu acho também importante aí levantar é que precisamos construir pontes, né? E acho que eu vejo um pouco minha vida assim como uma ponte. Eu nasci na Alemanha, eu saí com 18 anos estudar na Holanda, fui estudar no México, no Brasil, no Canadá. Me sinto mais em casa no Brasil do que na Alemanha, às vezes também. Eu acho que às vezes quando a gente tenta colocar em uma caixinha, para mim não funciona. Também negócio da identidade, a gente olha talvez para uma pessoa, estou aqui, parece uma mulher branca também, na academia, mas também sou a primeira da minha família que estudou faculdade, minha avó fez só primária, também às vezes a coisa que parece evidente não é. Também se a gente falar, Suzane de Alemanha, também não acho correto, porque eu nasci lá, mas na minha vida aconteceu muita coisa depois. Para mim o Brasil foi uma coisa que me marcou muito, me transformou muito. O professor Leandro Giatti, que está aí também, como as pessoas também me levou a conhecer o Paulo Freire. Então eu acho que talvez já virei uma alemã, né, abrasileirada. Então também acho que talvez seja um pouco a esperança para o mundo de ter não sei, mais mistura, mais diálogo, menos divisão, né? A gente tem um pouco essa esperança ainda. E acho que precisamos construir pontes, né? Para mim, o mundo acadêmico, que já falei na aula também, é muito de desaprender, porque a gente se apega muito em crenças que a gente criou alguma vez na nossa vida, em identidades, em formas de ver a vida, e a gente está muito confortável na caixinha, né? Na bolha. Às vezes não quer pensar mais além, porque é desconfortável para a gente, né? Até questionar crenças que a gente teve.
a gente aprende na escola, às vezes muito esse desaprender, e muito um desapego também da própria identidade, e acho que a gente precisa fazer esse esforço, né? Se a gente tem coragem em pensar e refletir, acho que eu convido a universidade a ser um espaço para isso também, de reflexão e de contemplação também, para abrir um horizonte diferente, né? E até trazendo outras cosmovisões para a vida da gente, não apropriando, né? Mas a gente deve aprender juntos também sobre a nossa relação também do humano com o meio ambiente, né? Que está falhando muito. Então a gente já vê que o jeito de agir não está funcionando muito bem, não. Então acho que está abrindo essas outras formas de pensar e ver o mundo também é muito importante aí. Então, eu queria falar um pouquinho do meu projeto que eu fiz em Franco da Rocha. Acho que o pessoal de lá também está assistindo online. Bem-vindos, bem-vindas. Fico muito feliz que também consegui assistir hoje também. Consegui ir lá no Franco da Rocha semana passada. Para mim também é sempre muito bom manter essas parcerias e contatos, porque acho que pesquisa é uma construção de relações, né, no final das contas. Às vezes a gente esquece, né? Fica muito lá no computador, na produtividade, né? De produzir ativo, fazendo coisas, mas na verdade é uma relação que se constrói com as pessoas, né? E mais na pesquisa participativa, essa confiança que a gente vai construindo com as pessoas também, essas amizades, né? Que vão também existindo. Então, o projeto que eu fiz, em colaboração com a saúde pública, foi o projeto sobre como construir resiliência, né, olhando para o nexo também de água, energia e alimentos, e a partir dos conhecimentos e práticas sociais dos jovens brasileiros. Mesmo se acho que jovens brasileiros já é muito generalizando, né? A gente precisa colocar título, nem funciona muito bem, mas, enfim. Daí eu estava pensando com quem quero trabalhar, né? E estava pensando muito que na mídia, às vezes muito fácil, a gente, né, fala também mudança climática. Deixa eu passar aqui. Né, talvez na Europa fala muito na Greta Thunberg, né, ativista de mudança climática, as jovens que estão muito presentes nas redes sociais e às vezes na rua, né? A gente pensa em mudança climática, jovem, já está com imagem na cabeça, na verdade, também, bem informado, muito rápido, né? Mas vai pensar mais os jovens que estão lá vivenciando os impactos dos desastres, como alagamentos, deslizamentos nas comunidades deles, que muitas vezes não têm voz, estão invisíveis, né? E talvez hoje em dia com o celular tenha um pouco mais facilidade de estar presentes, mas até antes da Covid, né, faz pouco tempo, mas menos gente tinha celular e acho que também a Covid foi uma mudança para isso, talvez ter mais acesso com tudo que se digitalizou também. Daí eu pensei que eu queria realmente aprender muito com as pessoas que não estão visíveis, que estão mais à margem da sociedade, né, em vários contextos também os jovens, muitas vezes, os jovens não estão levados ao sério. A gente fala muito sobre eles e, no mesmo tempo, dá muita responsabilidade também, pensando que a gente não conseguiu, né, responder bem aos desafios, falar, a juventude vai resolver. Então, a gente bota muito nas costas deles, né? Mas, no mesmo tempo, os jovens que estão vivenciando a temática e que eles são os expertos reais, que a gente não é. Eu penso sempre assim, né? No sentido de Paulo Freire também, a gente como professor ou pesquisador, a gente vai com o aluno, na verdade, né? Eu sempre vejo que a gente volta com muito conhecimento, mas às vezes é muito desafiador construir esse diálogo até nas pesquisas de mostrar que as pessoas são os expertos também. E porque a gente sempre acha, vai lá com, né, planilha feita, que vai fazer semana 1, 2, 3, mas às vezes também essa ansiedade de não saber o que vai acontecer, né, na pesquisa participativa é um desafio também. Mas eu acho que para mim foi mais forte a vontade de querer aprender essas práticas invisíveis, sociais do dia a dia, como as pessoas se adaptam num contexto de escassez de recurso, de água, energia, alimento, que foi, né, também ficando mais grave na Covid. Eu comecei o projeto em outubro de 2019, e daí, entrando a Covid, eu tive que parar o projeto um tempo também. Eu vou falar um pouco como lidei com isso também. E daí quase achei um absurdo, né? Estando lá, querendo pesquisar sobre a insegurança alimentar num contexto de crise aguda. Como você vai fazendo isso numa responsabilidade ética também, né? São muitas questões que entram na vida prática também de pesquisa, que às vezes é bem difícil. Você pensa, nossa, aí faz sentido, não faz sentido? Puxa, qual fio, né? Ou ver um pouco, né? O que faz com isso? E também, mas deixando essa abertura para as pessoas falarem, né? Que é importante para eles, sem viajar com um plano muito definido, né? E
acho que essa pegada de aprender, a gente fala na Inglaterra muito no conceito de youth agency, que eu acho um pouco difícil de traduzir, né? A gente fala na agência juvenil, mas não sei se é exatamente a mesma coisa, mas enfim. E eu gosto muito do everyday, do cotidiano, né? Do dia a dia, porque é isso, né? A agência que se manifesta no dia a dia, que muitas vezes é muito invisível, que a gente nem reflete, né? Como chegar na escola, que como no meio-dia, né? Se comeu ou não comeu. Enfim, são essas coisas pequenas que nem a gente olha na própria vida, né? E às vezes é até interessante a gente começar a olhar, e a pesquisa até fez a mim olhar para a minha vida e para ter essa troca com os jovens também. E como já falei, tem Franco da Rocha também o tema de riscos de desastres, deslizamentos, né, um tema crônico também. E eu vi muito que também, às vezes, nas estratégias de preparação, adaptação, às vezes é uma coisa muito técnica, né, que só fala em, você sabe onde fica uma zona segura de alagamento, onde que fica a zona de risco, mas ainda falta muito esse diálogo sobre as emoções das pessoas também, e como, né, está vivendo num contexto, às vezes, que estão se reproduzindo, talvez a família vai perdendo coisas, pertences, vidas, até a ansiedade quando vai alagar, vai acontecer na minha casa, vai ser com o vizinho, enfim, abordar um pouco esses temas também na pesquisa. Agradeço muito aos parceiros que abriram essas portas para mim, que foi a primeira Defesa Civil de Franco da Rocha, que me levou a conhecer, e através dele cheguei nos CRAs Lago Azul e CRAs Vila Bazu, que foram os parceiros muito importantes para mim, porque eles que realizaram a pesquisa, né, que conseguiram chegar nos jovens, né, através do cadastro, para facilitar também no meio da Covid, né, tocar nas portas das pessoas e chamar as pessoas, e ajudar também com ética, né, preencher um monte de formulário, que esse é um financiador muito chato com isso, que não conhece a realidade também das pessoas e precisa responder a essas demandas. Então, agradeço muito também essas que estão presentes hoje. Muito obrigada novamente por facilitar essa pesquisa, que também acho que mudou muitas vidas também, de várias formas. E falando um pouquinho mais da agência, por que é importante? Mais a agência dos jovens, né? Acho que são 4 pontos principais nessa fala que eu queria trazer. Que as vozes dos jovens são importantes, e mais a voz dos jovens, ou as vozes, mais bem, dos jovens marginalizados, né? Dependendo do contexto, pode ser racializado ou também de classe social. Acho que na Inglaterra também a gente vivencia muito separação de classe social também. Lá tem mais tema também da migração de outros lugares, uma realidade muito diversa de pessoas também. E também as realidades experienciadas, né, diariamente são bem importantes também. Que a pesquisa é isso, né? Conhecimentos são vivenciados, não acontece na sala de aula, mas para mim a pesquisa, o saber real está lá fora da sala de aula. E também as formas cotidianas de ativismo são importantes, porque mesmo se os jovens não vão todos para a rua se manifestar, não quer dizer que não tem agência, também não quer dizer que não tem resistência, né? Às vezes esses ativismos, práticas invisíveis que também são muito relevantes. E como eu falei, as emoções também são muito importantes também, além do conhecimento técnico, né? A gente é humano, a gente é complexo, né? A gente sabe, né? A mente e o corpo também está conectado, uma coisa só. A gente está conectado ao meio ambiente. Se o ambiente adoece, a gente adoece também. Então, acho que não tem mais como separar também a gente do ambiente onde a gente vive, né? E também não fazer mais a separação do corpo e da mente. Ontem a gente fez uma atividade de corpo-território, um mapeamento bem bacana com os alunos da turma, né? Muito, muito bacana, e acho que deu para talvez experimentar um pouco, até no corpo próprio, né? Tirar do chão, fazendo os mapas, como os processos também passam pelo corpo mesmo. Mas tem um pouco esse desafio, né? Quando a gente vai para pesquisa com jovens, você quer falar em coisas como nexo, água, energia, alimento, mudança climática, né? Como eu vou fazer? Chegar num jovem de 11 anos, falar, vamos conversar do nexo, né? Vai falar, bora, vamos conversar. Eu acho que não, né? Vai ser um pouquinho complicadinho. Então, como a gente faz para chegar nos jovens, né? O que a gente pede exatamente quando a gente vai para refletir, ou quando a gente pede para os jovens se envolverem mais, né? O que a gente está pedindo para eles, na verdade, né?
E acho que também a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa fala e também o discurso, né, público, que seja de tomadores de decisão na política, também na academia, porque às vezes é um discurso que cria vergonha, né, que cria culpa nas comunidades periféricas, nos jovens, né, que falam, ah, jovem está na rua, né, está causando problema. Mas por que fala isso? De onde vem esse olhar? Né, a gente não olha para trás, porque não tem espaço. Até na pandemia tinha muito artigo, né, na mídia falando, ah, jovem está na rua, mas onde o jovem vai estar? Na casa está muito cheio, quer fazer talvez tarefa para a escola, né, não tem como se concentrar, enfim, a gente vai reproduzindo muitas vezes sem perceber também algum discurso que a gente precisa tomar muito cuidado. E daí a gente já bota, né, por um lado, uma responsabilidade nos jovens, mas a gente bota um estigma também no jovem, né? E acho que muito delicado nessa situação, e no mesmo tempo a gente vai querendo falar com os jovens sobre reconexão e desconexão do meio ambiente. Então, acho que também a linguagem, até que a gente usa como adulto, né, também talvez não corresponde à realidade dos jovens também, e a gente precisa também rever a nossa forma de se engajar com os jovens quando a gente faz a pesquisa, né? Eu acho que aí a pegada do Paulo Freire é bem bacana, porque fazendo roda de conversa com os jovens permite um pouco essa desconstrução, né, dos termos que eles usam. Acho uma vantagem que eu tive foi que sou da Alemanha, né, morando na Inglaterra, e daí foi mais fácil falar, ah, não entendi, você explica para mim, ou coisas fáceis, né, pensei, ah, como funciona uma caixa de água, né, porque lá a gente não tem, né, e daí então, eles achavam até engraçado, como que você sabe, não sabe que é uma caixa de água, né? Explica para mim, daí fica mais fácil, né, essa coisa de explica, porque às vezes, como a gente pede para eles explicarem uma coisa cotidiana, é bem difícil, né? E daí talvez foi um pouco um privilégio inverso também de ser de fora e poder engajar de outra perspectiva, mas eu também talvez vou perder algumas informações, né? Eu vendo com minha lente de interpretação, coisas que não entendo do contexto brasileiro, eu não posso falar que minhas conclusões são completas, né? É uma perspectiva, sou uma lente que estou trazendo e por isso tão importante ter esse diálogo de trazer outras perspectivas também, porque sou uma lente. Né? Talvez fico de fora do contexto brasileiro, talvez de divisões que tem na sociedade, que eu posso olhar de fora, mas eu não estou dentro emocionalmente. Talvez possa ser um fator a favor, mas também tem outra parte que não vou poder enxergar. Então, acho que sempre tomar cuidado também, né, com a nossa linguagem também, e como adulto também, né, que a gente esquece como é ser criança, ser jovem, a gente já foi, mas meio que esqueceu também. Enfim, como eu falei, foi uma pesquisa com desafios, também por conta da Covid. Foi planejado com uma pesquisa participativa, com oficinas, mas eu consegui fazer tipo duas, né? E já consegui pelo menos ir conhecer pessoal, assim, mas com a Covid foi muito difícil porque até nos CRAs não tinha computador, não tinha celular, os jovens não tinham celular também não. Daí a pesquisa ficou parada há uns 10 meses. Eu fiquei assim, o que faço, né? Vou lá com jovens que estão nas redes sociais, mudo o foco, mas pensei, não, vou persistindo, a gente vai dar um jeito. Daí, como no Brasil, o WhatsApp bem presente, né? Adoro, acho que a coisa mais bacana foi que outros lugares não é tão assim, mas aqui acho que funciona muito bem, pessoas têm acesso. Daí, com a ajuda dos CRAs, a gente conseguiu formar uns grupos com jovens uma vez por semana durante 6 meses, fazendo reuniões ou tipo, a quarta-feira de tarde, às 2, vamos estar todo mundo lá conversando, ou eu botava algum exercício na segunda-feira de manhã para a pessoa responder. Então funcionou muito bem. Eu acho que a gente pediu, né, a gente fez várias atividades de temáticas diferentes, mas saiu um pouquinho do foco da pesquisa participativa, que deixa mais espaço para jovens, porque daí virei um pouquinho essa pessoa que bota uma atividade, né, também que não era previsto, mas a circunstância que, né, às vezes não facilitou tanto. Mas enfim, tem algumas fotos assim de exemplos que a gente fez as conversas e também mandaram fotos, às vezes mandavam vídeos, mas aí foi um pouco mais difícil por conta dos dados, né? Acesso à internet para mandar quantidade maior, mas acho que funcionou muito bem ter essa conversa online. E também pensando nas políticas, né? Eu falei um pouquinho na política participativa, acho que para mim a pesquisa participativa é um jeito que pode talvez levar a uma política participativa também, trazendo os tomadores de decisão.
A gente teve um evento bacana no final do projeto também, reunindo várias pessoas de ministérios diferentes, Parque da Rocha, da Habitação, Educação, Assistência Social, para pensar juntos, né, sobre o papel dos jovens. E por que é importante, né? Porque às vezes ainda a questão dos jovens não é tão presente até nos ministérios, né? E às vezes precisa explicar por que é importante conversar com eles, e não sobre eles, e levar ao sério, né? Porque às vezes a gente acha que jovem isso ainda, ou criança, né? Falar, como falar com criança de 11 anos, escutar? Né? Mas criança está lá, sabe melhor a realidade que a gente, né? Que a gente acha que sabe melhor, mas criança vai sabendo e precisa falar e levar ao sério. Mas também na brincadeira, né? Porque precisa ser também engajado para os jovens. Falava muito, não, tem que ser na brincadeira, tem que ser legal, né? Se a gente não se interessa, a gente não vai, né, fazendo. Mas foi, acho que, muito legal ver essas metodologias participativas como um meio também de transformação dos jovens, né? Durante a pesquisa também, da autoestima que foi evoluindo, crescendo, e também como um meio de reflexão crítica com outros tomadores de decisão, outros, né, stakeholders da academia também, na política, e como um método de autorreflexão. E também, né, quando a gente fala de validar a experiência vivenciada, né, validando as emoções também, e uma coisa que me interessa muito também para futuras pesquisas, né, de como validar até a angústia das pessoas. Né? Às vezes não é resolver, a gente quer uma resposta pronta, né, já quer resolver rápido, quer alguma coisa que alivia, né, esse mal-estar, essa angústia, essa ansiedade, mas às vezes não tem, né, também como pesquisador comprometer e fazer muita coisa, mas às vezes a pesquisa já pode ser um canal, um meio para engajar as pessoas para refletirem mais como estou me sentindo e, não sei, até aceitar, né, essas emoções complexas que vêm juntos também. Eu vou dar mais alguns exemplos também aqui. E como a gente faz isso, né? É muito difícil estar numa roda de conversa na sala de aula, já fica aquela coisa de professor-aluno. Então, a gente que fez foi tirar os jovens da sala de aula e a gente foi fazer caminhadas na comunidade também, guiadas pelos jovens. Isso que foi legal, porque também jovens que talvez estavam mais tímidos, né, na sala de aula, pegavam nossa câmera, tiravam fotos, pegavam a gravadora, foram lá correr, né, entrevistar pessoas que nem pensei, mas foi tão legal assim, que se engajavam e tinha outro olhar também deles sobre o meio ambiente, porque falavam, nossa, a gente nem sabia que tinha uma horta comunitária do lado do CRAS. Tipo, a uma rua, a gente nem conhecia. Daí a gente foi lá perguntar para a pessoa que trabalha aí, conversar com ele. Tinha uma obra no Rio, a gente parou conversar com os trabalhadores, né, o que estão fazendo, né, o que vai ser aqui. Então, até em se engajar com esse cotidiano que a gente passa, vai para a escola, vai no piloto automático, né, vê seu celular, está nem aí. E olhar um pouquinho para outro lado também. Então, eu gostei bastante disso, de forma diferente de expressão também dos jovens. E para quem trabalha com essas práticas reflexivas, né, eu queria só deixar algumas dicas também, porque acho que são essas relações de poder, quando são invertidas, uma experiência muito rica, que o jovem consegue liderar a fala e também deixar eles fazerem escolhas, né? Eu acho que ter escolha é uma coisa muito importante, porque a gente quer muitas vezes impor alguma coisa. Mas quando você oferece, né, escolha, quer tirar foto, quer, não sei, entrevistar pessoas, já tem pelo menos uma escolha. Ou deixar eles escolherem o roteiro da atividade, né? Acho que a escolha já empodera também. Se a gente acha que não tem escolha, é difícil, né? Até na vida, às vezes, a gente está apresentando com escolhas, mas não são reais. Né? Falei para alguém também de manhã que, às vezes, alunos estão perguntando, né, vamos fazer, tipo, na escola eh, um levantamento. Quem quer fazer aula de noite ou de manhã? O aluno fala que era de manhã, e daí é mandado para aula de noite. Daí o jovem já aprende, minha opinião não está valendo, né? Então, acho que com esses processos de prática reflexiva, quando a gente também segue, né, essa opinião deles e deixa eles tomarem decisões, já é um sinal também que adulto pode levar ao sério, mostra para eles que eles podem, né, tomar uma decisão e também ter um processo bacana seguindo, né? E acho que essa reflexão em conjunto, individual, em grupo, é muito, muito rica também. E usando uma variedade também de ferramentas, né? Também dependendo do interesse dos jovens também. E sempre penso se
no espaço do possível, né? Que a Bell Hooks falou. Até do impossível, eu gosto do impossível, porque sempre todo mundo fala é impossível, não, não dá para fazer. Até alguém chegar e fazer, né? Então, acho que a gente precisa ser essa pessoa que chega e faz também. E acho que quando a gente faz essa reflexão, né, de coletiva, com os participantes da pesquisa participativa, a gente até torna visível, né, essas questões de poder, de desigualdade, de voz, de agência, né, e essas faltas também que existem. Às vezes não é só sobre dar voz aos jovens, mas eu acho que, além disso, é dar voz às falhas do sistema, né? E sempre tem essa polaridade, né? Às vezes onde alguém tem voz, alguém não tem. Onde alguém está presente, alguém não está presente. Até pensando hoje, quem está presente aqui na sala, quem não está, quem deveria estar aqui, né? E acho que às vezes é um processo que demora. E acho que já pensamos de manhã, já que somos mulheres aqui no painel, muito legal. Tomara que, né, mais para um futuro precisamos de mais diversidade ainda, mas acho que eles são passos também. E a gente, cada um, na sua vida, fazer o possível também no seu entorno, né? Mas acho que esse processo de pesquisa participativa tem esse potencial de transformação. E não só estrutural, mas às vezes começa com uma pessoa, né? Uma mudança interna que você leva para o seu mundo já pode mudar muita coisa que a gente nem vê. A gente às vezes quer ver, né, as mudanças, às vezes, né, até tem as metodologias que falam, vamos fazer avaliação. Mas, na verdade, como vai avaliar, né? Um impacto que teve algum projeto também, muito difícil às vezes saber. Mas falando um pouquinho, talvez, nos resultados também, os jovens temas que eles traziam, um tema, claro, foi também a insegurança alimentar, né? Como eu falei, de aprender nas práticas com os jovens também, e aprender da realidade deles, né? E como foi na Covid também, os tempos também, tudo ficou mais caro também. Foi, obviamente, um tema que eles falavam era o aumento dos preços, dos alimentos, como arroz, feijão, né? Também consumo de alimentos processados, né? Que está aumentando bastante também. E muitas vezes estava muito ligado a uma mobilidade também limitada, né? Que eles falavam de supermercado que ficava longe, no centro de Franco da Rocha, mas quem morava no Lago Azul, que fica mais alto, mais para cima, era talvez 1 hora e meia andando. Então ficava bem difícil chegar, né? E a loja da esquina estava bem mais caro. Mas os jovens também falavam muito na adaptação, falavam, não, daí todo mundo pega Uber, mas vai juntos, talvez vai só a cada 2 semanas, não vai mais cada semana, ou a gente se junta com seus amigos, outra família, vamos, né, vamos juntos, ou caminha uma direção e volta de Uber, daí já gasta menos. Então, acho que pensar nas adaptações, e não só na crise, acho que isso que eu também queria trazer hoje, um pouco nas soluções também, que às vezes não são soluções assim gigantes, que vai mudar muita coisa, mas adaptações também já são passos, né, e que a gente precisa aprender também. E até o acesso a alimentos frescos, que foi um desafio grande também, mas os jovens falavam, não, a gente tem árvore no quintal. E foi muito engraçado, né, falando a linguagem, eu não sei como eu falei, mas eu queria muito saber se tem uma horta comunitária, e não pegava muito, né, daí falava, não, não tem, eu falei, não acredito, deve ter alguma coisa, né, nossa, até chegar, foi por acidente quase, né, às vezes até no português, talvez não usei a palavra correta, mas isso também é o processo, né, que a gente fala em que a gente chega. E acho que foi num dia de troca de fotos do quintal mesmo, que a gente começou a falar em árvore. Se, nossa, você planou, né, tem árvore de abacate ou de banana, o que seja, né? Eu falei, nossa, aqui no meu jardim não tem, mas a gente, não sei lá, a gente planta mais flores, o que seja, né? Até essa curiosidade para outras realidades, achei que foi bem bacana, para ver que a nossa realidade é só uma de muitas, né? E até para todo mundo ver que, nossa, pode ter tanta diversidade lá fora, de vidas, e talvez a minha também pode ser um pouco diferente se eu quiser ou aprender, né, com outra realidade. E essa troca, né, acho que é bem rico. Mas como pesquisador, às vezes a gente não tem essa costume, né? Acha que o pesquisador vai lá, pergunta, fecha livro, vai para casa, né? E acho que ter essa vulnerabilidade também do pesquisador é muito importante também para ter essa troca, essa relação real. E também um tema que levantaram foi a insegurança energética também, muito ligado também às tormentas, né? Falavam essas tempestades, que falavam, nossa, às vezes caía poste, né? Acabava a luz, ou caía poste na escola, daí tinha que pegar, né? Tipo, pedir aos pais pegar os alunos, porque tinha poste de eletricidade, e tudo alagou, daí estava muito com risco de choque também, né?
Mas jovens falavam, não, a gente já sabe, quando vai chover, já vem esse vento forte, a gente já sabe, né? Fecha a janela, já desliga tudo da tomada, porque senão vai, né, vai tudo quebrar. Ou falava, nossa, já queimou a lâmpada de novo, queimou a televisão. É, mas é como a gente também hoje em dia descarta, né? A gente leva para o lixo e também aprender, né, que às vezes não descarta, não, vai lá reparar e vai dar um jeito, né? Acho que é o jeito certo, na verdade, que a gente esqueceu, né? A gente já fazia, pensava também a minha avó, a gente fazia muito isso. Só que daí a comunidade, né, do capitalismo, a gente joga fora, compra novo, e às vezes acho que até, né, repensar, nossa, às vezes são caminhos certos que a gente precisa relembrar também. E, enfim, eu acho que ver os jovens que sabiam, né, esse conhecimento, que eles sabiam como lidar com tempestade, com tormenta. Talvez eles não usavam o termo mudança climática. Quando eu falava, o que você sabe sobre isso? Falavam assim, estudamos isso na escola, sim, mas, muito técnico, eu já vinha com coisa de Wikipédia, né, de emissões, queria falar muito técnico comigo, né, talvez para falar, não, eu sei, mas nem queria saber disso, sabe? Às vezes a relação do cotidiano, às vezes estava muito distante. Até a gente começou a falar mais também coisas como desmatamento e lixo, né, que talvez não estão ligados exatamente, talvez mudança climática é lixo, pensa, nossa, são dois temas, mas pensando também, se joga lixo fora, alaga, vai alagando mais, vai, né, entupindo tudo, vai alagar pior. Então tem muita relação aí também. Nesses temas, eu acho que as enchentes era um tema que pegava muito, né, nos jovens também, nessa realidade. E a preocupação com a natureza, né, não só perto de casa, mas também falar muito da Amazônia, dos problemas mais, né, incêndio florestal, coisas que estavam mais também acontecendo no mundo também. Mas isso levou também, às vezes, a uma negação de uma realidade que falava muito, não, lá em São Paulo chove e alaga, né? Mas aqui na minha casa não tem problema, não. Ou, vizinho tem problema, mas aqui não tem. E às vezes falava muito em coisas lá fora, em vez de também refletir na própria realidade. Então foi um pouco um desafio em até olhar e até desnormalizar a percepção do risco. Porque se você mora num lugar que chove sempre, alaga todo ano, não tem deslizamento, o risco já é uma normalidade. E até, tipo, olhar com isso, como vai olhando às vezes, né? Se você está vivenciando isso e não tem como sair do lugar, ou talvez você está até tirado da casa, mas vai morar em outro lugar parecido, então é muito difícil mesmo. E não sei se tem resposta de como fazer certo, não tem, não estou para dar resposta, estou mais para abrir pergunta. Mas acho que às vezes leva a raiva, pode levar a apatia, também a ansiedade, né? Esses temas que você não sabe como lidar. Alguém falou também na aula, né, que as mãos falavam, nossa, que faço? Ainda vou para a escola, segundo acaba amanhã, né? E então essas perguntas que o jovem tem também, né? Como lidar com essa realidade, né? E com essa ansiedade. E daí acho que vem essa necessidade de falar em emoções. Eu tenho um artigo sobre isso, quem se interessa, lê um pouquinho mais, sobre um framework também que a gente chama do Empower. Então, eu vou passar para aqui, que é muito sobre engajar jovens através da pesquisa participativa em formato de educação formal e informal, não só nas escolas, mas pode ser em caminhos mais informais também, e chegar mais na esperança, né? Ou que tem alguns autores que falam em esperança crítica, porque acho que a esperança é chama um antidote, né? Antídoto, não sei se palavra em português, uma resposta, né? Para o desespero, né? Quem perdeu a esperança já perdeu muita coisa. E às vezes os jovens falavam, não, adulto já está triste, né? Adulto já está bem desanimado, né? Criança ainda está aí, né? Criança ainda está, não sei, também com essa força, né? E às vezes relembrar um pouco essa força que a criança ainda tem, esses sonhos, né? Essa esperança e focar mais no bem-estar, né? Não só focar na precariedade, no estigma, a gente reproduz, porque a gente vai reproduzindo um futuro também, né? Só usando palavra, a palavra é forte, a palavra emite uma energia também. Cada vez que a gente fala uma palavra, emite uma energia. Se você falar para uma pessoa, você é linda, a pessoa vai acreditar. Se você falar para uma pessoa, você é feia, a pessoa vai acreditar. Mas criança, né? Então criança ainda tem muita coisa para mudar também no ser, né? Acho que é muito importante até nas pesquisas ver como a gente fala com criança que a gente também consegue plantar na cabeça, no corpo da criança também. Então, acho que focar nesse bem-estar é muito importante aí. Mas também, né, a gente lida com esses temas e vai ficar todo mundo deprimido, né, na pesquisa e ir para cá chorar também não faz muito sentido, né? Acho também até a ética que a gente tem trabalhando com jovens
não deixar eles mal. Acho que o humor também é um jeito bem legal de trabalhar esses temas, e eles traziam mesmo, né? A gente brincava muito, assim, de, não, nossa, quando enche, a gente pega barco, né? Ou falava, não, joga um copo de água na rua, já vai alagando, né? E a gente faz piada sobre isso. E acho que o humor é uma coisa muito legal que o humano tem também, né? Para lidar com essas coisas, e uma resposta também, que às vezes melhora a empatia, dá esperança, exatamente também. E ajuda a resistir ao desespero também. Mas a gente precisa só tomar cuidado que o humor não seja uma coisa de desconexão das emoções, né? Uma fuga também. Acho que é um pouco essa linha fina, né? Entre eu vou evitar a emoção, vou fazer de brincadeira, falar, é engraçadinho, a gente fala, né? Mas na verdade tá triste, né? Mas faz o quê? Uma piada, fala, tá engraçado. Mas na verdade é triste, né? Então tem um pouco isso também. Mas, ao mesmo tempo, acho que é bom tornar essas questões difíceis um pouco mais leves, né? Porque melhora bem-estar e também os jovens, né, tipo, nossa, tentar trabalhar com crianças de 10 anos, às vezes é difícil, né, manter lá no lugar, e tem que fazer na brincadeira, aí levar a sério e também trazer um pouco de ânimo na coisa. Acho que o ano perdeu muito isso também, né, estamos muito sérios às vezes. Penso mais na Alemanha, né, quando às vezes vou lá, penso, nossa, a pessoa reclama muito e, enfim, né, talvez o Brasil ainda tenha um pouquinho mais isso, não sei, através da música também, né? Acho que engajar através dessas fontes também de trabalhar com formas mais criativas, né? De engajar as pessoas também para curtir também, né? E muitas vezes também não é só sobre o que a gente faz, o que a gente muda, né? Não é só sobre contar as histórias das pessoas, mas a gente sabe escutar, né? Tem muito isso da escuta radical, que é você deixa a pessoa falar também sem interromper. O quando a gente interrompe, né, também, o pesquisador é bom para isso, o professor é bom para caramba para isso também, né, achar que sempre tem que falar alguma coisa. Então, acho que a gente tem que aprender também escutar, né, as pessoas. E, às vezes, só se alguém senta e ouve você, já faz muita coisa, né, e você pensa, nossa, alguém está atenção plena, né, não no celular, olhando para outro lugar, mas ouvir com atenção mesmo, né? E acho que já às vezes pode ter um impacto bem importante também, criar esses espaços, né? E teve uma colega com quem trabalhei, que é artista, a gente trabalhou numa escola também, e ela falou que ela faz isso às vezes quando for possível na escola também, de dar um espaço para aluno, que seja 10 minutos, né? De só falar daquilo que está acontecendo, né? Às vezes, só que no dia a dia não tem muito tempo, né? Acho que a gente sempre falta de tempo. Na verdade tem, só que a gente tá enchendo o dia com muitas coisas, né? E daí o tempo para coisa real não sobra, né? Que é triste também. Mas acho que talvez lembrar só que escutar já pode mudar muita coisa também. Como estou um pouquinho curto de tempo, vou falar no outro projeto, 15 minutos, tá bom. Falar um pouquinho do Panex Youth, que foi a outra experiência bacana que eu participei, que foi a Luciana Bisotto, postdoc também da saúde pública, quem foi aqui a postdoc que levanta os dados, o Leandro também, ele já estava aqui como representante, né, do Brasil, junto com colegas da Inglaterra e da África do Sul, um projeto de 2 anos, acho que 3 anos, estendeu um pouquinho, pela Transatlantic Platform, e foi um projeto também muito bacana para entender como os jovens lidaram com a Covid, né, a resposta que eles tinham, a adaptação, como se adaptaram durante a Covid, mas em contextos também desafiadores, e usando também uma abordagem de nexo, né, que já utilizei no outro projeto, falando na conexão de água, energia, alimentos, foi no outro projeto, aí foi o nexo do lazer, da educação, alimentação também, e outros temas que tinham saído também, que saiu muito saúde mental, que os jovens falaram bastante também. Então, eu queria só trazer algumas coisas, porque tem muito material também do projeto, não dá para falar tudo, mas só queria mostrar um pouquinho algumas coisas que saíram. E foi uma pesquisa com uns 30 jovens de Paraisópolis e Heliópolis, de São Paulo, e da idade de 14 a 23 anos. E a gente trabalhou com diferentes ONGs, o Pro Saber, em Paraisópolis, e também o Observatório, que chama de Olho da Quebrada, é uma organização comunitária
da Unas Heliópolis também, que é muito uma organização bem bacana de jovens pesquisadores também da comunidade. E o que a gente fez foi uma ferramenta chama Vejo Web, ou Web Visual, onde os jovens podiam visualizar numa pancarta grande com fotos que imprimiam, né, e escrita e desenho as interrelações entre várias tipo temáticas, né, de educação, de lazer, enfim, e escrever também e visualizar um pouco, né, e foi bem legal assim ver um pouco também as falas dele, né, sobre a Covid também, até tipo, né, nos títulos na época que eu fiquei lelê da cabeça. Enfim, e como se adaptaram, né? Foi que também falava muito, tipo, o que acontecia, mas também como se adaptaram a isso, né? Que a gente se interessava também como então lidar num contexto que muito pouco jovem, nesse contexto, tem acesso ao psicólogo também, ou acesso, né, a um sistema mais de suporte, né? Que não seja ou seja, que seja um sistema mais formal, né? Políticas públicas que dão uma ajuda aí, e muitas vezes ainda são redes de solidariedade que se criaram, mas acho que foi tão bacana ver que é possível, né, quando o humano também faz esse movimento, mas falava muito também no estigma da periferia, né, de carregar esse estigma e o medo de até perder o direito mais fundamental do humano, que é sobreviver, né, e até isso foi colocado em risco. Então, vendo, por um lado, né, como falaram, os processos que produzem a vulnerabilidade, né, falavam que as pessoas também, algumas conseguiam se isolar, outras não, que já mostravam muito grande a divisão na sociedade, e essas últimas que não conseguiam se isolar, garantindo a vida dos outros que estavam dentro de casa, né, tipo trabalhando de iFood, Rappi, sabe, fazendo faxina, enfim, já mostra muito também, né, tipo, o valor da vida em si, o valor da sobrevivência, e também, mas como lidar com esse sofrimento também, né, e como também chegar em outras narrativas para não reproduzir isso, né, as narrativas que estão julgadas desde fora, e como lidar com esse sofrimento. Então, aí, as redes de solidariedade na comunidade também ajudavam muito, não só a garantir a sobrevivência, mas também ajudavam a construir outra narrativa nas pessoas. Deixa eu pegar uma aqui. Mas os jovens falavam que tinha muitos temas, né, de medo de perder a vida, mas também as moradias lotadas, né, falar de área verde também, um pouco o luto coletivo individual, né, muita gente perdia a família e não tinha nem como lidar com essa situação, e que foi também uma crise, né, coletiva também, de emergência, que o risco da morte, né, o medo de passar, né, alguém passar mal na família, enfim, e que também causou um crescimento muito rápido nos jovens, que muitos falavam que eles perdiam a juventude, né, e que alguns falavam, nossa, tinha que a juventude foi roubada, né, e tinha que amadurecer muito rápido. Alguns eventos que eram normais na juventude não tinha como ter, né, evento da escola, ou ir numa festa, numa balada, né, ficar trancada em casa. Acho que daí a gente vê a crise, epidemia de saúde mental nos jovens hoje em dia, muito como resultado dessa época também, porque uma fase que não tem como replicar, né, mesmo se você vai, nós temos um evento depois, mas não é a mesma coisa, né, acho que os jovens perderam um pouco essa oportunidade, né? E também quando a gente vê no desenvolvimento também até biológico dos jovens, né, de crianças, que o cérebro reage mais à presença dos amigos, né, do que dos pais em algum momento, né? Enfim, tem essa mudança até biológica, né, no sistema dos jovens, que é potente também. Se daí você não tem essa interação com os amigos, é muito difícil também lidar, é muito sofrendo de ansiedade, depressão. Enfim, mas os jovens falavam também, né, essa realidade que era diferente, porque às vezes falavam não tinha pandemia aqui, né, não era possível ficar em casa, então para a gente às vezes não tinha isso de pandemia, a gente tinha que seguir de outra forma, né, não tinha como se isolar porque tinha que ter alguma renda, para talvez não ter depressão, a ansiedade também às vezes usavam isso para fazer algo, né, que também achei muito bacana como adaptação de talvez se tornar cabeleireiro, começar a fazer chocolate ou vender roupas por necessidade, mas como também uma necessidade de sair para frente também, uma adaptação psicológica também. E pensando um pouco nas estratégias que eles tinham, né, de bem-estar ou bem viver nessa época,
falava muito também nos surtos, né? Jovens falavam muito, nossa, tinha surto de fazer capoeira em casa, ou tinha surto de jogar um videojogo, ou de fazer, não sei, chocolate, alguma coisa, né? Que às vezes muito obsessivamente, tipo, muito com muita intensidade, como um jeito de lidar com essa intensidade também, ou assistir live no YouTube toda noite sem dormir, enfim, né? Essas obsessões que eles falavam, os surtos, era uma forma também de manter equilíbrio, né, assim, psicológico na ausência de outras formas de suporte mesmo, né? Mas também falava muito na importância de estar conectado com outros, através até das organizações ou grupos como De Olho na Quebrada, que falavam, nossa, isso salvou a vida da gente, quando a gente entrou, a gente fez essa conexão com outros que estavam na mesma situação, ajudou muito para a gente se fortalecer, né? Não ficar achando que é uma experiência só e talvez lembrar da coletividade humana também dessa experiência. E falavam também muito do online também, né, de jogar jogo online, na rede social, assim, facilitou, acho que essa geração que já tem mais facilidade também de socializar online, né, assistir show, essas coisas já foram também uns caminhos que eles falavam, não é possível também fazer alguma adaptação, e até, né, tipo, lado espiritual, talvez de fazer uma meditação em casa, ou só ver o pôr do sol, mesmo sem muito acesso à área verde, né, ou natureza, assim, às vezes, as coisas simples, né, que a gente tem, o céu está para todo mundo, né, está lá para todo mundo, a lua está lá para todo mundo, então, só às vezes se conectando com essas coisas básicas, para meditar não precisa de dinheiro, é só sentar, né, e acho que até a gente estava em Paraisópolis, lá no pavilhão, né? Que eles criaram um monte de iniciativas bacanas. Tinha uma sala de meditação também que eles criaram para a comunidade, enfim. Eu acho que é muito legal ver também que estão nascendo muitas iniciativas muito bacanas nesse sentido também. Só para finalizar, quanto tem? 5, ótimo. Como também podemos, então, transformar o nosso bem-estar, o bem viver, né, nas cidades e a nossa relação com o meio ambiente, né, mais em cidade como São Paulo, né, que é uma selva de pedra, né, aqui é muito, muito urbanizado, vai se crescendo toda vez que vem, tem um monte de prédio novo, né, vem, nossa, até onde? E o impacto que tem também isso, né, na saúde, esse estresse crônico, não só de desastre, mas até da urbanização não planejada, né, o barulho que tem, a contaminação, poluição, né, que tem, e a falta de acesso à natureza, enfim, esses temas, como a gente pode repensar, porque ainda em cidade muitas vezes há o meio ambiente contra o humano, né, essa separação, né, de criar cidade e deixar a natureza fora, né, tipo a terra do campo virou lixo, né, a gente diz, nossa, entra terra em casa, vou limpar, né, tipo, enfim, essas falas, né, que também que tem do Krenak, do outro livro que eu já esqueci, o Thor, Nego Bispo, muito bom também, e aprendi muito com esses autores, né, para mim, acho que a gente precisa mudar muito o foco também e ler mais, sabe, eu sei, esse desaprender, né, engajar de novo com outras falas, outras formas de pensar, e pensando também eu que, né, nasci, tipo, na Europa, a gente não tem muito essas falas, acho muito triste, na verdade, né, acho que uma iniciativa também eu aprender mais no Brasil com essas falas não só das jovens da periferia, ou jovens no geral, mas também das cosmovisões mais amplas, né, indígenas ou quilombolas, porque acho que na Europa também faz muito falta também, e acho que aqui também ainda faz muita falta também, repensar isso, repensar essas relações, mas como os jovens falavam, isso foi um projeto na Inglaterra, aquele que a gente fez uma escola com artista, com psicólogo também, com jovens de uns 14 anos, para falar também na relação e com a cidade. E eles falavam, sempre acredite em você, ninguém vai fazer por você. Eu gostei muito disso, porque a gente sempre não acredita na gente, a gente sempre aguarda alguém chegar a salvar a gente. Né? A gente que tem que lembrar que a gente também tem muito por dentro. Né? E na aula a gente falou muito também da transformação interna para ter uma transformação externa. Se a gente não se autoconhece, não tem essa conexão consigo mesma, não acredita em si, é muito difícil fazer uma coisa lá fora. Né? Acho que tudo começa por dentro, porque não é de fora para dentro, e de dentro para fora. E quando a gente sonha também isso, né? Esse sonho individual também conta essa transformação interna que a gente precisa fazer e sentar com esse incômodo, né? E você falou, eu sou psicóloga, mas acho que percebi na minha vida também que é tão importante lidar com essas questões, porque a gente
quer suprimir, quer deixar lá fora, a gente se desconecta, essa desconexão de si mesma, da sociedade, da natureza, que cria essas questões também, né? Mas acho que, por outro lado, vendo como Paraisópolis como um exemplo ótimo de conexão e reconexão e solidariedade através de uma crise, dá uma esperança, né? Porque dá para ver que o humano sabe lembrar e sabe até aprender com crise, né? Para estender a mão. Às vezes, o lado bom do caos é esse, né? Que as pessoas se juntam de novo. Talvez dá um pouco essa esperança também. E, finalmente, nós queria mostrar uma foto do projeto da Inglaterra que a gente fez, que foram várias atividades de moldagem, né, com materiais, ou também pinturas, ou um processo de print, né, line printing, muito bacana para eles refletirem, né, porque às vezes é muito difícil colocar em palavra como a gente sente, e através da arte já abre um outro diálogo também para os jovens, e tem uma outra forma de se engajar, né, e acho que é muito bacana também ver o que saiu daí, e que eles trazem mesmo, né, esses temas, e acho que, né, tipo, também a imagem, né, da cabeça toda assim, cheia de coisa, né, acho que muito mostra essa ansiedade dos jovens, né? E acho que como educador, como pesquisador, como professor, a gente também precisa aprender sobre essas questões, né? Porque como também a gente trabalha com jovens e outras pessoas, se a gente não olha para si, né? Por isso sempre essa chamada que eu faço, olhar para si mesma, aprender também sobre esses temas, né? E acho que a psicologia também tem que entrar nas pesquisas, e a parceria que a gente teve foi com psicóloga, terapeuta, artista, foi toda essa pegada, né? De se algum aluno estava mal, a terapeuta conseguia falar com ele, né? E acho que a gente já consegue fazer sem essas parcerias interdisciplinares, porque né, a gente tenta separar ainda o ser humano do tudo, a gente, né, tenta ainda separar as emoções, mas não é possível, né? E acho que a esperança vem daí, dessa reconexão com si, com a sociedade, com a natureza. Acho que eu vou deixar aqui. Muito obrigada e vamos abrir para Letícia, né, o debate aí. Teste, foi. Obrigada, Suzane, pela sua fala. Chegou uma pergunta aqui, então vou fazer uma pequena transgressão antes de passar a palavra para a Gabriela, que vai ser nossa debatedora e vai fazer alguns comentários também. Me enviaram uma pergunta sobre qual livro ou site poderiam indicar para um jovem, ou uma jovem, né, entender melhor a comunidade global atual e seus principais idiomas. Aí a pessoa falou muito obrigada. Então, enfim, se vocês também puderem comentar sobre isso, e aí a minha transgressão seria que eu vou colocar uma sementinha nessa pergunta. Eu não sei o nome da pessoa, então eu peço desculpa por não falar o nome da pessoa, mas eu acho que além de sites e livros, acho que um pouco o que a Suzane trouxe também, existem muitas iniciativas na periferia, né? Aqui a gente está falando da periferia de São Paulo, mas existem outras periferias também, e são iniciativas comunitárias muitas vezes informalizadas, né? São informais, muitas vezes a gente não conhece o nosso próprio território, né? Pode estar acontecendo alguma coisa. Então, essas iniciativas, eu acho que elas mostram muito para a gente essa potência e esse reconhecimento da nossa voz e dessas vozes diferenciadas que a gente tem nos nossos territórios, né, com todos esses lugares de fala que a gente tem. E aí um outro ponto também que eu... só citar, né, o De Olho na Quebrada, que a Suzane comentou, né, que é da Unas Heliópolis, que são jovens pesquisadores da comunidade de Heliópolis, que eles trabalham com diferentes temas. Então, quem não conhece ainda, por favor, sigam eles nas redes sociais e vão conhecer o projeto lá da Unas Heliópolis. Existem outras também, eu vou citar duas delas. E uma delas a gente tem pessoas aqui, né? O Luiz Guilherme está lá atrás, que ele é do Adapta Queraciaba, que é uma iniciativa também de extensão de jovens, a maioria são jovens periféricos que vivem na Zona Leste ou em outras periferias da cidade também, ou do Brasil, enfim, e que lidam com adaptação climática no Jardim Queralux, na Vila Guaraciaba. E aí tem uma outra iniciativa também, que é a Autonomia ZN, na Zona Norte de São Paulo, no Jaçanã,
que eles trabalham também com agrofloresta, com processo de cura, né, da terra, e também são outras potencialidades que a gente tem, né, na periferia, entre outras. E aí, uma das coisas que eu acho que a fala da Suzane traz muito para a gente é como a gente pensa futuro no contexto periférico, né, que é um tema muito difícil, complicado, porque muitas vezes o nosso futuro a gente nem consegue imaginar. São realidades muito difíceis, né? Violentas, violentadas, na verdade. Então, a gente tem diferentes intersecções, né, e experiências de vida nesses territórios periféricos. E aí, eu acho que esse reconhecimento da potência, né, que a Suzane trouxe, da gente reconhecer esse nosso espaço de poder e que a gente pode ocupar espaços de poder e deve ocupar espaços de poder e que, pelo menos na minha vida, assim, eu tive pessoas que me ajudaram a ver isso, porque eu também não conseguia ver. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem ver isso. Então é muito importante essas redes de coletividade, né, dos nossos parceiros lá na periferia, de acreditar em nós e você também ser uma ponte para ajudar o seu colega, o seu parceiro, para ele acreditar nele também e construir essas coletividades de ocupação de espaços de poder, né? Então, eu vou passar um pouco a palavra para a professora Gabriela para fazer esse debate. Se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão, colocar questões, e aí depois a gente vai conversando. Obrigada, Letícia. Bom dia a todos, todas e todes que estão aqui. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria compartilhar esse evento aqui com duas pessoas muito queridas e que, de certa forma, também marcaram e têm marcado bastante a minha trajetória acadêmica, de pesquisa, mas pessoal também, né? Eu conheci a Suzane, eu já não lembro se foi 2018 ou 2019, né? E desde então a gente tem tido essas oportunidades de conversar sobre questões acadêmicas, mas também sobre questões pessoais. A gente se encontrou aqui várias vezes, a gente se encontrou na Inglaterra, num momento que eu estava passando uma temporada como pesquisadora visitante lá. Então, é muito bacana também ver esse próprio amadurecimento de ideias, né, que tem sido colocadas e que têm sido puxadas pela Suzane nas suas pesquisas. Eu vou falar sobre algumas dessas ideias aqui hoje. E também com a Letícia, né, que foi estudante de uma disciplina que eu ministro lá na Faculdade de Saúde Pública. Eu também acho que foi entre 2018 e 2019. Eu confesso que depois da pandemia parece que a gente tem uma certa dificuldade, né, de ler. A gente lembra que foi antes da pandemia, mas qual é o ano preciso, né? E depois eu também pude participar da defesa de mestrado, da qualificação do doutorado da Letícia, enfim. Então é bastante interessante, muito bom ver como a Letícia também está trilhando, né, esse percurso acadêmico, sem perder, né, esse olhar sensível para as questões da onde ela vem, que fazem parte da sua experiência, da sua jornada. Então, eu fico muito contente com o convite que me foi feito para ser a debatedora desse evento, e eu também não poderia deixar de registrar minha alegria de ver aqui esse espaço tão cheio de gente. Fazia tempo que eu não participava de um evento aqui no IEA lotado. Certamente tem pessoas assistindo também online, mas é muito bom quando a gente vê pessoas, né, os Pedros Jacob, Pedro Torres, Paulo Sinisgalho, Gabriel, enfim, só para citar alguns dos que eu conheço e que estão aqui com a gente. Então, é muito bacana. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês pela organização desse evento. Eu vou começar a minha fala desconstruindo, também fazendo várias transgressões aqui no que eu tinha pensado anteriormente, quando eu me preparei para vir debater aqui com a Suzane, talvez muito sensibilizada pela própria fala da Suzane, né? Eu acho que a Suzane nos convida a pensar, primeiro, o que é a universidade, particularmente no nosso caso, o que é a universidade pública, né? O que é esse espaço de contemplação, mas de reflexividade,
de abertura, inclusive para outros tipos de conhecimentos que precisam ser cada vez mais reconhecidos e considerados legítimos, tanto quanto o conhecimento científico, né, as outras vozes, né, os outros saberes, e esse espaço de partilhas, né, de reflexões. Parece muito óbvio a gente falar que a universidade é esse espaço, ou deveria ser esse espaço, né? Mas para quem está na universidade, entende que nem sempre o óbvio é parte do cotidiano, né? Para a gente garantir que a universidade realmente seja esse espaço de reflexividade, de abertura a outros tipos de conhecimentos e saberes, um espaço de partilhas, de trocas e um espaço de contemplação, muitas vezes a gente precisa trilhar aí jornadas mais duras, né? Enfrentar relações de poder, né? Tentar encontrar quais são de fato esses momentos, essas oportunidades que a gente tem de fato esse tipo de dimensão da universidade ser considerado a dimensão mais relevante frente a esse produtivismo que nos é cobrado, né? Que nos é imposto nesse modus operandi de fazer ciência, de produzir conhecimento dentro dessa perspectiva acadêmica. Então, eu acho que esse chamamento que a Suzane faz na fala dela é um chamamento para nós também, né? O que é a universidade, qual é esse espaço e como a gente tem se apropriado desse espaço, de fato, né? Acho que uma outra perspectiva e muito colada nessa ideia do espaço, do papel da universidade, é também o que é a pesquisa, né? Eu situei aqui algumas das falas que a Suzane foi colocando ao longo, né, desse relato belíssimo que ela fez de como ela foi adentrando nesse universo de pesquisa com jovens periféricos, trazendo o contexto brasileiro com muito cuidado, acho que isso é super importante, né, com muito respeito, depois também trazendo um pouco da sua experiência lá em Birmingham, como ela tem trilhado esse caminho com pesquisas com jovens lá. Mas acho que a Suzane nos convida a pensar que a pesquisa, ela é, sim, uma pesquisa que precisa passar por uma questão de respeito à construção de relações, né? A Suzane falou muito de confiança, de relações de amizade, eu diria, inclusive, numa perspectiva de amor, talvez aí fazendo, né, uma conexão com a Bell Hooks, né? Como a gente às vezes não percebe ou desconsidera que a pesquisa é essa construção de relações, que é atravessada por essas perspectivas de confiança, de amizade, de amor. Acho que isso é uma questão super importante, né? E, de novo, né, nesse meio acadêmico, produtivista, a gente meio que é levado a deixar de lado, ou se a gente assume isso, muitas vezes não é bem visto, né, dentro dos nossos pares, né? A pesquisa, ela também é um meio potente de promover a reflexão, principalmente quando a gente se vale de pesquisas participativas, de abordagens qualitativas, em que essa escuta, e a Suzane até nos provocou a pensar o que seria uma escuta radical, ela se concretiza na prática, né? Então, a pesquisa é uma possibilidade potente de promover a reflexão dos sujeitos que participam e interagem na pesquisa, mas de nós também pesquisadores. O tempo todo a gente precisa repensar, né, qual é o nosso lugar de fala, como as nossas experiências passadas elas atravessam e atravessam com muita força a forma como a gente produz conhecimento, né, as variáveis que a gente elenca como as mais prioritárias nas nossas análises, a forma como a gente vai contar uma história a partir dos nossos dados de pesquisa, né? Mas a pesquisa também precisa ser feita, né, e ela precisa ser puxada pela responsabilidade ética, né? Mais do que pensar nas questões de responsabilidade, mais do que pensar nas questões éticas, quando a gente trabalha com sujeitos, a gente precisa submeter o nosso projeto ao comitê de ética, né? Isso é algo formal. O que a Suzane nos convida é pensar como que, de fato, a gente pode produzir uma pesquisa que vislumbra essa prática da responsabilidade ética. Um outro ponto também fundamental que a Suzane nos provoca a pensar é como a pesquisa ela precisa ser comprometida, né,
com o engajamento, com a validação, com o apoio, com a capacitação, não só dos saberes, dos conhecimentos daqueles sujeitos que participam das nossas pesquisas, mas das suas emoções e, sobretudo, das suas angústias. Acho que esse chamamento, né, que a Suzane faz para a gente não desconsiderar a angústia e trazê-la, reconhecê-la, dar visibilidade, porque essa é a forma que a gente tem para lidar com elas, enfrentá-las, né, é importante, né? Finalmente, um outro ponto de pesquisa que eu acho que a Suzane traz também na experiência é que a pesquisa ela precisa ser comprometida com a ideia de que as experiências importam, as trajetórias de vida importam, as formas de ativismo importam, as emoções importam, as vidas importam. Acho que são palavras muito fortes, né, que nos fazem um convite da gente refletir mesmo sobre as nossas próprias escolhas, sobre as nossas trajetórias, sobre a forma como a gente está olhando os objetos com os quais a gente pretende estudar ou está estudando. Dito isso, não estava no meu script, lógico, né? Isso aqui tudo foi reflexão dessa fala potente da Suzane, né? Eu queria fazer algumas provocações para a gente pensar coletivamente, não só endereçadas a Suzane, mas endereçadas a vocês que estão aqui hoje ou quem está acompanhando a gente de forma remota, né? Acho que a primeira perspectiva importante para a gente trabalhar com juventudes, e eu particularmente, esse não é o meu tema de trabalho, embora atualmente eu oriente uma doutoranda, a Ione Mendes, no Programa de Saúde Global e Sustentabilidade, ela trabalha com jovens, também tem uma experiência incrível de pesquisa com jovens, esse é o enfoque dela, né? Pensar jovens nesse contexto de múltiplas crises, né? É a gente reconhecer essas relações entre espaço e subjetividade. Então, quando Suzane faz, né, essa provocação da gente pensar o que é a cidade, o que é esse modo de vida urbanizado, o que é a gente reconhecer que daqui 25, 30 anos a maior parte da população global vai viver em cidades, e que cidades são essas, me parece um convite, um chamamento para a gente pensar a fundo como se dão essas relações entre espaço e subjetividade. Né, relações que são atravessadas por poder, por hierarquias, por contextos de desigualdades, particularmente no contexto latino-americano, no contexto brasileiro, né, essa perspectiva de desigualdade, ela é extremamente importante, né? Nos acessos desiguais a serviços, à infraestrutura, né, no desamparo diante da falta de Estado. Então, pensar nessa relação entre espaço e subjetividade, nesse contexto de fazer pesquisa em cidades, me parece a gente realmente adentrar a fundo nessas especificidades, né? Além disso, a gente também precisa reconhecer que os jovens, os sujeitos, nós, atores, nós, né, somos atravessados o tempo todo por diferentes marcadores sociais, né? O marcador étnico-racial, marcador de gênero, de orientação de desejo sexual, né? De classe social. Isso é relevante quando a gente adentra, né, nessa perspectiva de uma pesquisa que se propõe a dar visibilidade a outras vozes, a outras formas de pensar, de trajetórias, de experiências, né? Uma outra perspectiva que também me parece relevante é a gente reconhecer como nós, sujeitos, também somos atravessados, marcados, né, pelas próprias ideologias neoliberais, dentro dessa perspectiva de um modelo neoliberal vigente. Ou seja, como é que essas ideologias, elas também atravessam, fomentam, nos provocam, né, a tender a ter sempre uma individualização das experiências, né? Aquela ideia de indivíduo versus cidadão, coletivo versus indivíduo, né? De culpabilização, né? Vivemos numa sociedade que facilmente identifica quem são os culpados pela situação que nós vivemos. E, em geral, né, esses culpados também têm cor,
raça, né, vivem em determinados territórios, né? Também somos atravessados por um modelo que reduz cada vez mais o papel e o amparo do Estado. E que tipo de reverberações isso pode trazer para a gente, né? Também somos atravessados por uma sociedade que tende a banalizar a morte, principalmente a morte de novo, de determinados grupos sociais, de determinadas pessoas. Então, trazer esse contexto de pensar juventudes periféricas, cidades, me parece fundamental que a gente considere todas essas características e muitas outras que provavelmente vocês aqui foram provocados a pensar também durante a fala da Suzane. Assim como Suzane, outros pesquisadores também têm adentrado nos últimos anos, e talvez muito puxados, inclusive, pela pandemia de Covid, né, por tentar entender melhor quem são esses jovens, o que pensam esses jovens, qual é o lugar de fala que eles têm, de espaço, de ação, de ativismo, como esses jovens estão moldando o seu presente, o seu futuro e participando mais ou menos ativamente da elaboração de políticas públicas, né? E assim como Suzane, esses pesquisadores também estão colocando em xeque essa ideia de que quando a gente olha a periferia, e quase sempre a lente que a gente calibra é aquela lente que vai tecer elementos sobre vulnerabilização social, processo de vulnerabilização, sobre quais são os impactos desse acesso mais escasso às políticas públicas, ao descaso, né, das políticas públicas, de exclusão social, de sofrimento social, né, de sofrimento subjetivo. Mas esses pesquisadores, assim como Suzane, estão dizendo, a gente também precisa olhar a periferia com outras lentes, com a lente das soluções criativas, com a lente da potência de criação, com a lente de enfrentamento, de adaptação, de resiliência, com a lente de que as soluções acontecem, são postuladas, conformadas no cotidiano. Acho que essa, para mim, é uma riqueza bastante potente que vem sendo despertada nos últimos anos em trabalhar com periferia e particularmente com jovens e periferias. É reconhecer que para além daquelas lentes que a gente tradicionalmente foi mobilizando, né, ao longo das pesquisas, muito na área das ciências sociais e humanas, de vulnerabilização, de exclusão, de sofrimento social, de negligências, existe uma outra lente potente também que traz aí uma perspectiva que eu não sei se seria mais positiva, mais otimista, não quero nomear por esse viés, mas uma lente potente de entender quais são as potencialidades que emergem daquele território. Pensar nesse contexto de crises, né, claro que aqui a fala da Suzane e não seria diferente, foi muito puxada pela pandemia de Covid-19, que, de novo, né, a gente foi muito atravessado, independentemente dos nossos objetos de pesquisa, né, todos nós ali fomos sensibilizados pela necessidade de entender como a pandemia de Covid-19 ela estava atravessando os nossos estudos, potencializando crises em curso, né? Eu particularmente que trabalho com a crise climática, parei também por 2 anos, não interrompi obviamente os meus estudos sobre crise climática, mas direcionei parte dos meus esforços para entender a pandemia de Covid, e não foi diferente. Mas o que eu acho que é esse contexto de crise, da pandemia, né, da emergência climática, da crise de escassez de acesso a recursos, de insegurança alimentar, de segurança hídrica, energética, de crise de perda de biodiversidade, de crise de responsabilidade política, de crise de institucional mesmo que a gente vive, né? Não é à toa que a gente fala muito no momento de policrises, né? Crises que elas produzem efeitos sinérgicos e cumulativos e vão sendo o tempo todo no efeito cascata, produzindo diversos impactos que afetam as nossas vidas em diferentes dimensões. Esse contexto de policrises também coloca muito em xeque a capacidade de agência. Acho que a Suzane, né, tentou aqui na fala dela também nos esclarecer melhor o que seria essa capacidade de agência,
mas também a nossa própria capacidade de reflexividade sobre o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente faz frente a isso, né? Como é que a gente pode promover pesquisas que queiram entender a capacidade de agência e de reflexividade, apostando como a gente aposta na potência das pesquisas para, de fato, promoverem reflexão, promover engajamento, para promover construção de relações, né? No momento em que, nesse contexto de crise, a gente também reconhece que essas capacidades de agência talvez estejam colocadas em xeque e que a capacidade de reflexividade dos atores sociais também esteja em xeque, né? Acho que esse é um outro elemento para a gente pensar, né? Eu já falei um pouco, mas reforço um pouco mais de entender, né, quando a gente olha sujeitos de pesquisa, atores, participantes, jovens em particular, para a gente pensar aqui no tema de pesquisa da Suzane, como a gente precisa também entender características muito marcantes desse tempo social que a gente vive, né? Do individualismo, das ações mais solitárias, da busca individual por respostas, né? De como fazer frente a essa ausência do Estado, né? E como há uma aposta, e eu acho que esse de novo, são vários pesquisadores também que estão se debruçando sobre essas questões, então a minha reflexão aqui ela é muito embasada também no que eu li ao longo dessas últimas semanas, e uma aposta que se tem hoje muito forte na nossa sociedade de que as soluções emergem pelas habilidades e competências individuais, né? De que as soluções emergem pelas relações pessoais que são construídas. E eu acho que o que a Suzane mostra para a gente e outras pesquisas nos mostram é que as soluções elas também emergem, e muitas vezes elas são mais potentes quando elas emergem de redes de relações e suporte, né? Acho que esse é um ponto importante aqui para a gente pensar também. Por fim, eu queria também provocar aqui na minha intervenção nesse momento, um pouco menos falado pela Suzane, mas certamente um objeto de atenção nas pesquisas que ela vem desenvolvendo, que é esse contexto de desinformação e fake news que a gente vive, né? Eu quero compartilhar aqui alguns dados de uma pesquisa recente sobre o que os jovens pensam de ciência e tecnologia. É um survey que vem sendo conduzido pelo INCT de Comunicação Pública de Ciência e Tecnologia. A minha doutoranda Ione Mendes, que eu mencionei, integra esse grupo de pesquisa, né? Que nos traz alguns dados interessantes para a gente pensar também como os jovens brasileiros, né? Essa pesquisa foi divulgada agora bem recentemente, estão se apropriando dessa ideia de ciência e tecnologia, e como eles veem a ciência e tecnologia, né? Ainda que haja um interesse muito alto desses jovens, segundo essa pesquisa, né? Então, 77% deles dizem que tem bastante interesse por meio ambiente, 67% por ciência e tecnologia, 66% por medicina e saúde. Quando a pesquisa perguntou, né, quais são os nomes que vêm, você consegue se lembrar de algum nome de cientista? Só 8% dos entrevistados conseguiram lembrar. E quando eu olhei a lista dos nomes mais citados, nenhuma cientista mulher, todos homens. Quando perguntaram se você consegue lembrar sobre algum instituto de pesquisa, alguma instituição que produz pesquisa, só 19% conseguiram lembrar. E olha que essa pesquisa foi feita logo após a pandemia de Covid, né? E a gente poderia pensar que desses jovens, Fiocruz, Butantan, por exemplo, que estavam o tempo todo na mídia, seriam instituições que poderiam aparecer com mais frequência, né? E só 32% desses jovens reconheceram ou souberam falar de universidades que fazem pesquisa. Então, que também coloca, lembra aquele espaço da universidade que eu estava dizendo, como um espaço que talvez seja de ensino, não numa perspectiva freiriana, mas naquela perspectiva, né, de uma educação conteudista, né, de cima para baixo, enfim, mas não nos reconhecem como lugar que produz conhecimento e pesquisa, né? Mas um outro ponto que eu queria mencionar, eu falei da desinformação, é que a maior parte desses jovens, na grande maioria, diz que se informa pela internet e pelas redes sociais.
pouquíssimos sabem ou fazem checagem das informações que recebem, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de todos esses números que, de certa forma, nos preocupam, né, esses jovens também mostram um desejo de participar mais ativamente, de maior controle e participação social nas escolhas científicas e tecnológicas. Então, o que mostra que eu acho que esse espaço da pesquisa participativa, né, esse espaço de trazer, né, os jovens como sujeitos ativos, produtores de pesquisa, é um espaço que precisa ser fomentado, porque há um desejo, inclusive, de que esses jovens, né, por parte desses jovens, de participarem mais ativamente. Por fim, Su, eu também queria pensar alguma questão com você. Você trouxe o exemplo, né, de quando a gente fala de ativismo em relação à emergência climática por parte de jovens, né? Todo mundo aqui lembra da Greta, né, daquele movimento que começa lá em 2018, né, pelas Cestas pelo Futuro, né, Fridays for Future. Mas a Suzane trouxe, né, essa perspectiva de que há outras Gretas, há outras perspectivas de jovens também atuando mais ativamente nessa questão, né? E eu queria lembrar que sim, né, no mundo como um todo a gente tem experiências bem interessantes de jovens ativistas que estão pressionando, inclusive judicialmente, pela questão da emergência climática, né? A gente teve um caso na Europa bastante conhecido, bastante famoso, né, de jovens que foram até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e colocaram ali uma ação contra, mostrando o fracasso das nações europeias frente às mudanças climáticas, né? Jovens de 11 a 24 anos de idade, né? Teve também um caso em Montana, nos Estados Unidos, né, que jovens também foram até o tribunal dizer que o Estado estava falhando, né, na questão climática quando estava aprovando projetos para intensificar o uso de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, né, a gente também tem exemplos de jovens que estão conformando, né, parlamentos, grupos, ativistas para colocar projetos de lei, inclusive, né, com várias perspectivas para fomentar sustentabilidade, um modo de vida mais coerente com a emergência climática. Dentro das experiências que a própria Letícia trouxe da periferia, particularmente da periferia de São Paulo, a gente tem também exemplos muito pulsantes, muito potentes, né, de mostrar que há estratégias de adaptação, ou seja, há estratégias de fazer ajustes, né, em diferentes áreas, em diferentes perspectivas, para a gente minimizar as condições de vulnerabilidade frente à emergência climática, e isso é fantástico, e mostra para a gente, né, que esperançar é possível, né, para recorrer de novo ao Paulo Freire, né, esperançar é possível, é necessário, né, nesse contexto de policrises. Eu acho que essas seriam as provocações mais centrais que eu queria trazer aqui. Talvez só mais uma, e aqui eu preciso dizer que essa é uma provocação, inclusive, da Ione, que deve estar acompanhando a gente online hoje, né, de reconhecer, na verdade, né, como ela nos provoca, que o jovem brasileiro periférico, ele tende a assumir compromissos da vida adulta muito antes dos demais jovens brasileiros. Talvez com mais intensidade do que os jovens de outros contextos, por exemplo, o contexto europeu do norte global, né? Quais desafios isso traz, na verdade, né? E reconhecer que se de um lado a pandemia, né, ela potencializou bastante a organização desses grupos de apoio e solidariedade no enfrentamento dos impactos, né, atravessados, agravados pela pandemia, a gente também precisa reconhecer que talvez os jovens perderam bastante durante a pandemia. Aquela fala que você traz ali, aquele recorte, né, daquela fala de que, eu já não sei se era uma jovem ou um jovem, que diz, me foi tirado esse tempo, e esse tempo não volta mais. Eu acho que é uma fala potente, né, e que nós aqui, professores, pesquisadores, estudantes, que vamos acolher esses jovens que estão chegando depois desse período de pandemia, acho que a gente também tem que ser muito sensível a isso, né? O que esses jovens de fato perderam, né? Acho que eram essas as questões, se para o Sul, para a gente provocar aqui. Acho que certamente tem questões aqui no debate. Obrigada, Letícia.
Obrigada, Gabriela. Eu queria abrir para perguntas ou comentários. Se alguém tiver, pode levantar a mão. Um por vez, por favor. Ninguém? Oi, gente, bom dia, que bacana. Parabéns pelo evento, muito legal. Fico muito feliz de ver vocês três também juntas num debate tão enriquecedor. Eu fiquei, nos conteúdos, fiquei lembrando uma experiência em Guarulhos, né? A gente estava fazendo um mapeamento, eu sou Leandro Giatti, sou da Faculdade de Saúde Pública. A gente em Guarulhos, na periferia, com jovens, fazendo um trabalho assim para pensar problemas ambientais, urbanos, e envolver os jovens nesse debate, né? Que geralmente eles estão alheios, como vocês mesmos falando, dessa exclusão, essa marginalização. Ou seja, como eles são colocados à margem, né? E aí a gente está fazendo um mapa para pensar a vizinhança, né? No futuro, tipo, mudanças tangíveis, desejos, né, tangíveis, possíveis, viáveis para eles em 5 anos. E o que é interessante, né, porque para nós essas metodologias participativas são um meio de furar um pouco essas barreiras que separam esses mundos, né? Tanto da prepotência e da postura acadêmica, como também da relação do mundo adulto com o mundo dos jovens, né? E o espaço reflexivo ele vai permitindo essa fluência entre esses mundos, né? Então, o que foi interessante, assim, que num exercício como esse, o jovem ele pensa em responder aquilo que a gente quer ouvir, mas entre ele faz um pouco da agência dele, do debate dele. E o que apareceu para nós no debate deles, nessa ocasião, foi assim, entre eles, jovens da periferia de Guarulhos. Em 5 anos eu não vou estar mais aqui. Porque a visão de futuro que eles tinham, aparentemente, não pode ser contemplada naquele contexto, naquele território. Isso foi uma informação muito valiosa para a gente entender a dinâmica, né? E como eles se veem na pesquisa e no mundo. Mas assim, caminhando assim para o que eu queria pedir de comentário, né? Eu acho que, e mudando um pouco de cenário, a gente estava estudando a Covid e os jovens, como eles foram colocados assim, tipo, os problemas dos jovens na Covid foram também esquecidos. E aí você pega, por exemplo, o déficit de educação, de acesso à escola, ao lazer que os jovens tiveram na Covid, e pega os jovens do Rio Grande do Sul que passaram pela Covid e passaram pelo desastre, que é a expressão concreta da emergência climática, né? Então, é um exemplo assim, muito claro dessa sobreposição de crises, né? E o que eu queria comentar e deixar para provocar também, seria assim, será que essa força que constantemente se reproduz, de marginalizar, de colocar os jovens fora do debate, ela também se exacerba na sobreposição dessas crises? E será que uma saída da agência deles, do trabalho deles, é então também tentar se tornar adulto, ou eles são obrigados a virar adulto para participar de algum espaço político concreto? Esse aqui é o comentário. Obrigado. Alguém tem mais algum... Obrigado, Leandro. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário, provocação? Oi, já que ninguém falou mais nada, só para contribuir, sou Tainá, no Procan. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com o professor Eduardo Marques, da FEFELESH, e estou participando de um curso aqui às segundas-feiras sobre o direito à vida, né? E aí a gente ouviu a professora Cibele Rizek falando, a professora Gabriela comentou também um pouco da falta do Estado, né, dentro das periferias, né? E aí eu estou tendo a oportunidade de enxergar que talvez o Estado esteja lá. De alguma forma ou outra ele está, porque tem repressão, tem poder de polícia, tem fiscalização, tem controle e tem alguma infraestrutura, algum equipamento urbano, né, de saúde, educação e tal.
E é um pouco revoltante, né? A gente acha que vê tudo isso que a professora Suzane fala, então nos dá uma esperança e a gente vê a juventude como uma potência para mudar alguma coisa, né? Mas também, por outro lado, é revoltante porque você vê essa desigualdade, né? E eles não tendo espaço, mas ao mesmo tempo a gente vê que é importante dar o espaço, a gente vê como a gente pode dar o espaço e dar voz, e amplificar e a gente aqui na academia. Então, assim, eu queria ver e ouvir um pouco de como a gente aqui, enquanto universidade, né, poderia se aproximar ou dar mais voz e qual seria o nosso papel também para a gente não chegar num lugar de pesquisador e colonizador ali, né? Então, a gente também discutiu muito isso na aula do professor Pedro, né, de como a gente fazer parte, ser um ator, um pesquisador, ator participante ali também, mas num lugar de respeito, enfim, de tentar construir junto e como a gente faria isso de uma maneira respeitosa. Obrigada, Tainá. Alguém tem mais alguma questão, Pedro? A gente pode fazer bloco de 3? Pode ser? Bom dia a todas e todos, sou Pedro Jacobi, faço parte aqui do IA, junto com a Gabriela, coordenamos o grupo de Meio Ambiente e Sociedade. Eu acho que a universidade está acordando agora mais, não? Nós temos inclusive aqui no IA um grupo chamado N Periferias, e eu vejo que esse trabalho do N Periferias representa justamente essa chegada da universidade ao diálogo com a população mais vulnerável. Mas, de fato, ainda, como bem colocou a Gabriela, temos uma enorme distância entre essa proposta e a concretização. E aí a pergunta que fica é justamente qual é o caminho para fazer isso sem ter vamos dizer, essa argumentação da colonização. Eu acho que esse é um ponto estratégico que nos coloca. Quando a gente fez a pesquisa com o Leandro em Guarulhos, não? A gente, primeiro, você tem um tempo para fazer isso. E o tempo dos financiamentos e projetos também, muitas vezes, nos colocam uma sensação assim, quase que de hipocrisia, não? Porque você vai, mas depois esse processo se interrompe. Então, o ponto que está colocado aí é justamente o quanto que nós, a partir do nosso trabalho, podemos devolver e qual é a forma de devolver, não? Então, a forma de devolver que está colocada, para mim, pelo menos no trabalho que eu tenho desenvolvido, é uma preocupação com as publicações, com vídeos nos quais a própria população é muito mais protagonista do que nós. Porque essa é a escala do que a gente pode fazer também. Não vai ficar meia culpa, não consigo fazer mais. Porque, de fato, estamos na universidade. E nós temos que, por esse lado, justamente pensar muito no trabalho com as organizações não governamentais. Desse lado que é fundamental, com as organizações da sociedade. Não? Eu lembro que, na época da Covid, a gente fez uma atividade com o pessoal de Paraisópolis. E pela primeira vez que a gente ficou sabendo toda essa organização interna que havia, justamente, não era um projeto de pesquisa, era uma atividade, um webinar. Nessa época só tinha webinar, porque a gente não podia estar publicamente. Mas vimos como pudemos ajudar a divulgar todo o trabalho que as mulheres de Paraisópolis estavam fazendo com a fabricação de máscaras. E aí depois a gente pode estar vendo outro tipo de iniciativa. O nosso desafio na universidade é dizer que temos que buscar os canais abertos para publicizar cada vez mais o trabalho, para mostrar a inovação que existe nestes territórios. Mas também não vamos inventar coisas que a universidade não possa fazer. Então, acho que é importante isso para não criar também uma imagem falsa do próprio papel que a gente tem. Obrigada, Pedro. Eu vou dar, então, agora a palavra para a Suzane e para a Gabriela, para elas fazerem um comentário. Pode ser uns 5 minutos para cada? Pode ser? Tá. Então, passo a palavra para a Suzane. Muito obrigada pelas contribuições e reflexões, né? Acho que sempre é complicado, né?
Então, a resposta a isso, acho que o processo que segue, mas, na verdade, às vezes a gente não lembra o que a gente já faz de bom, né? Eu, na verdade, aprendi muito no Brasil com a extensão da universidade, que acho que isso é meio que novidade na Inglaterra ainda. Eu estou tentando trazer isso um pouquinho mais para lá, então acho que também olhar para aquilo que já está acontecendo. Né, também em Franco da Rocha, a gente pensou uma forma de devolver fazer um curso de extensão pela USP como jovens para que eles puderem receber um certificado. Né, a gente fez isso, então acho que uma pequena forma, né, de contribuir, retribuir. Mas, claro, às vezes um jovem de 12 anos talvez não vai entender porque, né, diploma relevante, nem todos os jovens buscaram esses diplomas, né, até hoje, imagino. Às vezes talvez nem que seja a forma que seja tão importante para eles na hora, né, mas acho que pelo menos também ajuda um pouco a abrir as portas, né, que a gente falava com os jovens também, muitos nem sabiam da USP, onde que ficava, que é pública, essas coisas, né, nem sabiam, USP, o que é USP, né, nem sabiam, né, da abreviação, né, tipo, nem tinham ido nunca, né, nem sabiam que era uma opção. Eu acho que volta de novo aquilo, né, de como criar também relações respeituosas. Acho que vem também do nosso ser como humanos, né, como a gente vai, como a gente também representa a situação, né, como a gente trata os outros, né, e talvez um pouco a esperança das novas gerações de fazer essas mudanças, né, de não só ficar na fala, né, mas na atuação. Quando a gente trata os outros, aí a gente é um representante, né? E às vezes fica muito isso na cabeça das pessoas, até no projeto da Inglaterra, foi um pessoal bem diverso também, a artista e a terapeuta e a coordenadora eram também 3 mulheres negras, de origem mais do Caribe, né, originalmente mais crescidas na Inglaterra, pela maioria, e eu convidei elas para ir no campus da universidade. Estavam assim, nossa, a gente vai no campus, nossa, é você, mas você não parece professora? Falaram, eu pensei, como que você imagina uma professora, né? E também acho que quebrar um pouco esse paradigma, sabe? Acho que uma coisa que gosto lá é que acho que na Inglaterra é um pouco menos hierárquico, né? Que falam com as pessoas pelo nome. Sempre falo, eu acho estranho as pessoas falarem comigo falando de professora, né? Porque já cria uma coisa, né? E acho que a gente é todos iguais. Assim, claro, você está numa posição que também de poder, mas acho que também poder não é necessariamente ruim. O poder ruim, quando você abusa do poder, você quer ter poder sobre alguém. Acho que poder em si é uma coisa boa que a gente fala, né, do poder agência, né, também. Para mim, poder agência da pessoa. E acho todo mundo igual. A gente está em outros momentos de vida, mas todo mundo, para mim, pessoalmente, está valendo igual. Mas aí acho que a gente precisa também representar isso nas instituições, né, para que não sejam esses canais que reproduzem essas desigualdades no mundo, né, que a gente é lá para quebrar também essas paradigmas, né? A gente é aqui para fazer as mudanças e começa com a gente, não é lá fora, é a gente mesmo, né? Mas acho que, né, aprender também com aquilo que é bom, né? A gente fica muito criticando o que é ruim, que não dá certo, mas às vezes até pensa, nossa, a gente já avançou, talvez, algumas coisas, né? Ver o processo, às vezes são processos também, não é só resultado, né? E às vezes são pequenos passos que tomara que levem a algum lugar e as mudanças que já estão, a gente está aqui nessa sala, né, pensando também nas gerações que, né, que tem essa oportunidade de estar aqui presente. Meus pais não tinham também, né? A Letícia falou que a gente sempre precisa de alguém que acredita na gente também, acho também, porque às vezes a gente não olha para a gente não vê essa luz que a gente tem dentro, que todo mundo tem, está muito apagada em muita gente. E aí a gente precisa também, acho que como professor, ser alguém que faz os alunos, né, outras pessoas da pesquisa, parceiros, verem essa luz em eles mesmos. A gente é um espelho, né, do ruim ou do bom. A gente escolhe o que a gente quer espelhar, né? Mas acho que a gente tem essa escolha sempre. O que a gente quer fomentar nas pessoas, né? Você quer ajudar as pessoas a olharem para si mesmas, olharem essa coisa boa que tem lá dentro, ou a gente fica reproduzindo uma coisa, né, nas narrativas de opressão, né, a gente tem esse momento que quem falou de, acho que o Pedro Jacobi, de acordar, né, a universidade acordou. Eu estou torcendo que, né, que a gente acorda um pouquinho mais ainda, né, acho que estamos muito apagados ainda, estamos muito, né, de sonhar, estamos dormindo bem, né, mas não sonhando ativamente, né, acho que é um momento de acordar
E acho que vem muito disso, né? E daí quando a gente vai com respeito e cria essas relações que a Gabi falou também de amor, né? Acho que é isso mesmo, viver com amor, porque, gente, o mundo já tem muita divisão, muita crise, né? O que a gente precisa é amor, é muito fácil, na verdade, né? Acho que o humano vem para lembrar disso, né, também, porque somos toda uma humanidade também, um planeta só, e acho que lembrar um pouco disso, né, que é tratar o outro com amor, se tratar também com amor, e daí eu volto de novo nessa coisa do anterior, se você não se ama, como vai tratar o outro, né? E acho que se tem muita raiva por dentro, ou, né, às vezes o ódio também, essa divisão, é também uma reação mais fácil, né? As coisas que estão acontecendo, mas você fica com raiva, fica com ódio, para não olhar a dor, porque quando você parou de sair da raiva e do ódio do outro, você tem que olhar para a própria dor. Isso incomoda, né? Muita gente não quer fazer isso. Então, acho que para chegar também no amor, é preciso olhar para o outro lado também, né? Para poder chegar lá, porque muitas vezes é tipo ninguém, eu acho que ninguém, né, nasce uma pessoa ruim também, ou, né, acho que só a gente esquece e a vida joga coisas, a vida joga narrativas, estigmas, e a gente vai esquecendo, né? Tipo, eu penso, se você nascer num lugar do mundo, todo mundo nasce igual, o que acontece, o que faz, cria essas coisas. Por isso eu falo de desaprender também na aula, né, de desaprender até essas narrativas, porque será que tem uma realidade? A gente cria a nossa realidade também, a gente constrói essas narrativas, reproduz, a gente precisa quebrar. Então, vou ficar nessa só para refletir um pouquinho mais. Não sei se foi. Obrigada, Suzane. Eu vou passar a palavra para a Gabriela. Obrigada. Ouvindo aqui um pouco das provocações de vocês, né, eu concordo com Suzane de que a gente tem aqui dentro desse tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, essa possibilidade da gente entrar com mais força na extensão, né, que é algo que ainda às vezes nem é muito valorizado, pouco valorizado dos nossos currículos, né, essa grande queixa muitas vezes que quem faz muita extensão diz, né, mas eu acho que a gente tem um caminho institucionalizado, reconhecido, que talvez nos diferencie mesmo de outras universidades em outros contextos, né? Agora, como fazer dessa extensão mais potente? Aí eu acho que passa por várias possibilidades, né? Uma que eu tenho insistido bastante, não só eu, né? Vejo Leandro, Paulo Sinisgali, Pedro Jacob, Pedro Torres, só para dizer que são pessoas com quem eu tenho trabalhado e que eu conheço mais, né? A gente insiste muito nessa ideia de coprodução de conhecimento, né? Uma forma de produzir conhecimento que tenta trazer, mobilizar, reconhecer, dar legitimidade para outros conhecimentos para além do conhecimento científico, né? E eu não estou me referindo apenas ao conhecimento local, tradicional, ancestral. Existem outros conhecimentos também que podem ser mobilizados, como o próprio conhecimento prático. Eu trabalho muito nessa interface entre ciência e política, e acho que tem, né, por parte dos atores institucionais governamentais, um conhecimento, um saber daquela, né, do cotidiano de quem está ali na gestão pública, que é fundamental de ser mobilizado para a gente tentar encontrar possíveis saídas para minimizar os impactos das crises em curso. Então, acho que a coprodução de conhecimento ela é super potente, ela pode se dar nessa interface de ciência política, ela pode se dar pela chamada ciência cidadã também, que vem ganhando bastante espaço, né, na perspectiva de trazer cidadãos para a construção do conhecimento, né, mobilizando ali os seus repertórios, as suas trajetórias, experiências, pensando junto quais são as possíveis questões que a gente quer colocar para aquele objeto, para aquele problema com o qual a gente se depara e quer investigar a fundo. Acho que essa é uma perspectiva potente, eu imagino, né? E uma outra linha, essa eu tenho conversado mais com o Pedro Jacob, é da gente fomentar mais essa tríade ciência, arte e ativismo. Eu acho que a gente faz pouco isso ainda, né? Esse exemplo aqui dessa imagem que a Suzane terminou a apresentação dela, me parece que é bastante potente da gente mobilizar como a arte, como o ativismo podem caminhar e tem muito a contribuir para a própria produção do conhecimento técnico-científico. Acho que essa é uma tríade que a gente faz pouco ainda e a gente poderia fomentar mais, né? E, por fim, eu retomo aqui uma própria fala da Suzane, né, mencionando a Bell Hooks de novo, né, é da gente reconhecer o espaço do possível naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Acho que isso é muito potente, de certa forma isso nos acalenta, porque é isso, a gente faz com a produção de conhecimento,
a gente tenta engajar outros atores sociais, né, no processo de pensar, refletir sobre a realidade, de construir ou pensar juntos soluções, trilhas possíveis, mas a gente também precisa entender que tem um limite, que é o espaço do possível, né? Enquanto professora docente aqui da USP, eu ainda vou ser cobrada pelos meus papers científicos, né? Pelas minhas citações, né? Pela qualidade das minhas aulas, né? Pelo envolvimento nas atividades burocráticas administrativas da universidade. Mas eu tenho um espaço ali que eu posso tentar contribuir também de outra forma, mas reconhecendo o que é o possível a fazer. Acho que isso é também uma forma de se cuidar, né? De não entrar muito numa espiral que a gente só cobra, se cobra o tempo todo e fica com aquela sensação de estar devendo o tempo todo para todo mundo, né? Enfim, acho que é um pouco nessa pegada que eu iria. Obrigada, Gabriela. Eu vou fazer então um encerramento nesses 3 minutinhos que nos resta. Eu queria primeiro agradecer todas as pessoas que estão presentes aqui com a gente, agradecer a Gabriela, agradecer a Suzane, e agradecer também ao Pedro Torres, que está aqui, né, que fez essa organização também, auxiliou, e a professora Silmara, que está na Inglaterra também, que permitiu esse encontro entre nós. E agradecer as pessoas que estão online também por estar nos assistindo e pelas perguntas que nos enviaram. E eu queria encerrar com 2 pontos. Um primeiro, que é uma questão que apareceu em todas as perguntas, né, que vocês fizeram, e também tanto na fala da Suzane e da Gabriela, que é essa distância, mas ao mesmo tempo, né, essa tentativa de aproximação da universidade. E aí eu acho que a pergunta da Gabriela, né, o que é a universidade também, e por que não a gente pensar numa pluriversidade, né, sair da universidade e pensar nessa pluriversidade de conhecimentos que a gente está produzindo, né, para além da universidade, nesses territórios que a gente tem tão diversos, de tantas periferias que existem, porque elas são muito diversas. Então, esse é um ponto, né, de pensar nessa pluriversidade, e eu gosto muito de pensar nessa pluriversidade reconhecendo vozes, e reconhecendo, porque essas vozes existem, né? Eu sempre gosto de falar que a gente não dá voz, a gente reconhece vozes. E a gente reconhece as nossas vozes, as nossas posicionalidades, né, das nossas vozes e as posicionalidades das outras vozes. E para fechar esse nosso encontro, eu queria trazer uma reflexão do mestre Nego Bispo, que nos deixou recentemente, e ele faz uma diferenciação, né, do que é uma pessoa necessária e o que é uma pessoa importante. E aí eu convido a gente, né, e eu como pesquisadora aqui, nós como pesquisadores também, o que seria um pesquisador importante e o que seria um pesquisador necessário, né, ou uma pesquisadora necessária. E aí o Nego Bispo ele fala, né, que uma pessoa importante, ou um pesquisador, uma pesquisadora importante, é aquele que tem uma relação de utilidade, é aquela que a gente precisa da pessoa para trocar alguma coisa. Mas isso não interessa, ele fala, né? O que importa é a gente ser uma pessoa necessária, que a gente vai fazer falta quando a gente não está presente. Então, eu acho que isso é um pouco, né, o convite para a gente pensar, para a gente ser pesquisadores e pesquisadoras necessárias, fazer pesquisas necessárias, com pessoas necessárias e trazendo sempre essa lente do amor, né, que a gente discutiu bastante hoje. Então, agradeço a presença de vocês e é isso. Obrigada.